Podeis assentar dando glória a Jesus. Meus irmãos, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, ela tem o objetivo de trazer alguns esclarecimentos acerca da primeira epístola. Eu já trabalhei isso aqui pelo menos 3 ou 4 vezes. Hoje eu quero me propor a ser bem prático e funcional, para que o entendimento desta carta não possa ser para além das complexidades que já são. Tanto é verdade que se fez necessário Paulo escrever 2 epístolas abordando o mesmo tema, a mesma temática sistemática, que envolve assuntos da escatologia bíblica para a mesma igreja em pequena distância de meses. Portanto, esta epístola tem essa característica de suprimir dúvidas, de liquidar dúvidas, de amenizar complexidades. No capítulo 3, Paulo traz considerações finais, e ele trabalha as considerações finais em 2 esferas. Ele trabalha elas horizontal e verticalmente. Primeiro, ele fala da responsabilidade da igreja para com o Senhor Deus, trazendo elementos espirituais. Depois, ele trabalha sobre as responsabilidades da igreja para com a igreja, trazendo elementos comportamentais. Portanto, dos versículos 1 ao versículo 5, Paulo está falando no campo espiritual. Do versículo 6 em diante, principalmente até o versículo de número 11, Paulo vai tratar de questões comportamentais dentro da igreja. Muitos irmãos, quando pegam um texto bíblico, Bruno, para fazer uma leitura mais sistemática, abandonam, descartam, jogam fora as considerações finais. Agora, é interessante pontuarmos que as considerações finais são considerações preponderantes. É como que se Paulo estivesse dando os últimos conselhos, as últimas regras, os elementos com os quais ele quer trazer fixação. Por isso que geralmente ele aplica aquilo que ele está discorrendo em todo o livro com considerações finais. Logo, a consideração final, ela funciona como uma aplicação, fazer com que seja imprimido no coração e no comportamento da igreja aquilo que Paulo está trabalhando. A exemplo de um técnico de futebol que tem o seu time disputando a final do campeonato mundial nos pênaltis. Então, aquele técnico vai trazer orientações finais, pastor Luiz, e aquelas orientações de calmaria, de tranquilidade, de segurança, são responsáveis para fazer com que o atacante ou o meia, qualquer que seja o jogador, entre a bola e o goleiro, possa ter tranquilidade para bater o pênalti e efetuar o seu gol. A ideia de Paulo é isso. Ele vai falar 2 coisas. Quantas coisas? Primeiro, ele fala no campo espiritual. E no campo espiritual, ele pede orações para a igreja, a fim de que eles pudessem aprender a lidar com os ataques que a igreja estava sofrendo. Repitam comigo esta frase: toda a igreja, vamos falar alto, toda a igreja sofre os seus ataques. Nós temos ataques aqui vindos de 2 fontes. É só você prestar atenção no texto, dos versículos 1, 2 e 3. Você tem ataques, evangelista de Jalmas, que vêm por parte de homens que são maus, capítulo 3, versículo 2. E é importante aprendermos a fazer uma harmonização textual, querida irmã Priscila, para que nessa harmonização pessoal, textual, nós possamos separar os homens do versículo 1 dos irmãos do versículo 6 e dos irmãos dos versículos 11. Porque no versículo 6 e no versículo 11, nós temos uma outra categoria de gente que dá trabalho na igreja, mas não são ataques que vêm de lá para cá, são ataques que surgem daqui para lá. Então são ataques de dentro da igreja. Paulo vai trabalhar 2 ataques aqui. Ataques que vêm de fora, que são categoricamente identificáveis como homens maus, e esta igreja estava sofrendo uma grande ameaça por parte do cristianismo experimentado na cidade. Tanto é verdade que eles associavam a grande tribulação que eles estavam experimentando à tribulação dos tempos finais. Aí Paulo falou: para com isso, não é sobre isso, a perspectiva escatológica de vocês estão equivocadas. Antes de Jesus voltar, é preciso que aconteça apostasia e o filho da perdição se manifeste. Então,
Nós temos aqui ataques vindo de homens de dois lugares. De fora para lá, para cá, são os homens maus. Daqui para lá, são irmãos dentro da igreja que têm o seu desdobramento cristão total e completamente complicado. Então você tem ataques de homens maus, aqui do versículo 2 e 3, e em segundo lugar, ataques do maligno. Repita comigo, irmãos, o diabo. Fala alto, o diabo ataca a igreja. Então você tem essa igreja sofrendo ataques, tanto de homens que são maus, como do diabo. Isso você consegue identificar aqui no versículo 1, 2 e 3. Eu vou caminhar um pouco mais rápido. Então o que Paulo pede? Orações. Porque a oração é o termômetro que mede a nossa espiritualidade. Quem deixa de orar, deixa de respirar. Nenhuma das disciplinas espirituais, que são 12 no total, são capazes de aproximar o indivíduo de Deus a partir do relacionamento, como a oração e o jejum. A oração é preponderante, é fundamental para fazer com que crentes experimentem a presença de Deus. Perguntaram para W. Tozer, o que é mais importante, a oração ou a leitura da palavra? Ele disse, pergunte para um pássaro, qual das duas asas são importantes? Ou é a mais importante? A asa direita ou a asa esquerda? Oração e palavra, razão e emoção precisam andar juntos dentro da estrutura evangelical de qualquer indivíduo. Então Paulo está pedindo oração. E ele pede oração para dois sentidos. Primeiro, eles orem por mim. Porque todo pastor carece da oração dos seus liderados. O pastor que ora pelos liderados carece, eventualmente, da oração dos liderados. Não é uma oração que vem daqui para vocês. É necessário que venha a oração de vocês para nós. Então, Paulo pede oração por eles. Para quê? Para que Deus possa dar vitalidade espiritual, para que Deus possa proteger, para que Deus possa abençoar, para que Deus possa guardar. Então Paulo pede oração. E quando é que a igreja vence os homens maus e vence a Satanás? Quando a igreja ora por seus líderes. Segundo lugar, quando a igreja ora pelo avanço do evangelho. Paulo diz assim, orem por mim, mas orem também para que a palavra do Senhor propague e ele seja glorificado. Então, Paulo pede oração por si e por seu ministério e por si. A igreja que vence o diabo é a igreja que caminha de joelhos orando pelos seus líderes e orando pela pregação da palavra. Olha aqui para mim, queridos, a palavra está escorrendo de dentro dos templos. Grande parte da estrutura evangelical nesse nosso Brasil descartou qualquer que seja a possibilidade de trabalhar um culto docente, um culto de entendimento, um culto cuja manifestação mais profunda do Espírito Santo seja aquela que ele fale à sua mente, para que o Espírito dela possa fazer descer ao seu comportamento, ao seu coração e, consequentemente, mudar o seu comportamento. Nenhum tipo de mudança no nosso corpo começará se primeiro a mudança não for na nossa mente. Então, a palavra precisa ser pregada, a palavra precisa ser ministrada, e a igreja precisa orar cobrindo o ministério da palavra, porque eu sei de forma categórica, indubitável, peremptória, de que as pessoas que frequentam a igreja estão muito mais voltadas àquilo que elas sentem do que propriamente na capacidade que elas desejam possuir de pensar. As pessoas não querem pensar na igreja, mas nós, enquanto estivermos aqui, levantaremos a bandeira da palavra de Deus, porque às vezes é fria, é dura, é calculista, mas ela pode trazer vida e vida com abundância para o teu coração. Você pode dizer glória a Deus? Aí, como é que a igreja vence a Satanás? Quando ela ora pelo seu líder, quando ela ora pelo avanço da pregação do evangelho e quando ela exerce obediência. Olha o texto, como também está acontecendo entre vós, para que sejamos livres de homens perversos e maus. E é engraçado, pastor Luiz, que a palavra aqui, homens maus, que Paulo usou, do nosso querido idioma sânscrito, é a palavra grega que significa iníquos, mal intencionados,
é a palavra poneros, que significa a pessoa iníqua, a pessoa mal intencionada. Irmão, você conhece o indivíduo que é mal intencionado? Que ele chega perto de você e ele solta uma palavra para que você imite a sua posição, ele pega a posição que você soltou, deturpa ela, e as pessoas, por causa da posição que ele apresenta, não da que saiu da sua boca, começam a ficar contrariado contigo. É por isso que eu trago aquele pressuposto de Lacan, não é verdade? Eu tenho um compromisso com o que eu falei, não com o que você entendeu. Que às vezes aquilo que você entende está distante daquilo que saiu da minha boca. Uma mulher, por exemplo, dentro de casa, irmão, um maridinho. Aqui tem uns casais mais novos, é uma bênção de Deus. Diga glória a Deus, igreja. O homem fala uma coisa simples para a mulher, aí ela abre a boca, ela entendeu um massacre. Às vezes, as mulheres que têm ouvidos mais emocionais do que os homens, porque você é macho velho, tudo que a tua mulher fala para ti, a minha mulher fala de vez em quando, bem, você está tão gordinho. Você está tão gordinha, agora deixa o homem falar para a mulher que ela está gordinha, para você ver. Né? Ela vai falar assim, você está dizendo que eu tenho obesidade mórbida, né, bem? Você está dizendo, né? A mulher tem essa capacidade de pulsar, de colocar dinamite na fala. As pessoas são assim, elas não compreendem aquilo que os outros falam. E quando tem um mal intencionado na equação? O mal intencionado na equação, ele promove uma grande divisão na igreja. Mas pelo poder da glória e da graça de Jesus Cristo, ele será repreendido para a glória de Deus aqui nesta noite. Então, quando é que a igreja vence? Quando a igreja persevera no amor e na constância. Nós também temos confiança no Senhor, de que não só estáis praticando estas coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-lo. Ora, o Senhor conduza o vosso coração, repita comigo, ao amor de Deus e à constância de Cristo. Irmão, duas coisas para você não se afastar da igreja, e para você não se contrariar na igreja, e para você suportar os dilemas na igreja: amor e constância, constância e amor. Amor em Deus, constância em Deus. Sabe por quê? Porque se tu tributar, irmão, a tua fé à vida do pastor, ou de qualquer que seja o liderado, o líder que lidera na igreja, a sua fé vai fracassar. Porque quando ela vai fracassar? Quando eu fracassar contigo. Se tu tributar a tua fé na constância denominacional, você vai fracassar na sua fé, porque as denominações mudam, os aspectos mudam, as tendências mudam, os requisitos mudam, liturgias mudam, tudo muda. Por isso que Ian Bowles, um autor do século XVII, diz: os homens estão à procura de melhores métodos, mas Deus está à procura de melhores homens. Coloque a tua esperança em Deus, mantenha a tua constância em Deus, e nada vai te abalar, e o nome de Jesus será glorificado. Você pode dizer glória a Deus? 3 verdades aqui, presbítero Leonardo, antes de sair dessa parte espiritual, que eu preciso entender. Primeiro, a fidelidade a Deus é o escudo protetor contra o inimigo. A fidelidade a Deus, olha só, o crente que é fiel, Deus o protege. O crente que é fiel, Deus o guarda. O crente que permanece fiel, Deus é o seu escudo. Olha o que diz o texto bíblico, no versículo 3, o Senhor é fiel. Deixa eu profetizar para você, você não quer receber? Então receba essa sentença de Deus. Deus é fiel sobre a sua vida, e ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanecerá fiel, e a fidelidade do cristão diante de Deus é o escudo que vai te proteger contra toda a armadilha de Satanás. É aquilo que a gente prega na igreja, que maldição sem causa ela não se cumpre. Mas quando ela acha brecha, ela faz o quê? Aterriza. Tem gente na igreja que abre brechas. Ele abre brecha com mentira, ele abre brecha na pornografia, ele abre brecha no mundanismo, ele abre brechas, brecha financeira, brecha administrativa, brecha emocional, brecha ministerial, brecha denominacional. Ele não serve legitimamente.
E quando a brecha é aberta, o inimigo vem e encarcera. Mas quando o crente é fiel a Deus, pode vir de um lado, pode vir do outro, pode vir por cima, pode vir por baixo, pode vir como trator de esteira, vai bater e vai cair, porque quem te guarda é o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Segunda verdade, a obediência da igreja lhe traz a segurança no meio da luta. Está aqui no versículo 4 do capítulo 3. Vos ordenamos e continuareis a fazê-lo. Paulo está dizendo assim, quando eu estava entre vós, ordenei que fizessem e vocês fizeram. Agora que estou distante de Corinto, escrevendo essas duas epístolas, continuo a dizer para vocês, permaneçam fazendo. Sabe o que Paulo está falando? Não preocupe com a tribulação, nem com a adversidade, nem com o demônio, nem com os homens maus. Deus protege o crente quando ele obedece e vive na presença de Deus. Tem gente, irmão, que se preocupa muito porque é desobediente. Tem gente que se preocupa porque é desobediente. Você já leu? Irmão, eu tenho certeza que eu não vou nem fazer uma enquete, porque se eu fazer enquete aqui, eu tenho medo de passar vergonha. Mas como 54,68% dos pastores nunca leram a Bíblia de capa a capa, e um pastor que nunca leu a Bíblia toda, pelo menos uma única vez, deveria fazer uma repensagem do seu ministério, então eu sou categoricamente convencido de que grande parte dos irmãos na igreja nunca leram o diálogo de Jó com seus amigos. Nunca leram o diálogo de Jó com seus amigos. Eu, por exemplo, treinei retórica, oratória, lendo em voz alta o diálogo de Jó com seus amigos, porque é uma literatura poética extremamente difícil de se ler. É o debate de Jó com seus amigos. Tanto é que eu lia para treinar em voz alta, e quando eu errava uma vírgula, um ponto, eu voltava ao capítulo para voltar a ler novamente. É difícil. Sabe por que houve o debate de Jó com seus amigos? Porque Jó, ele foi ferido, vocês sabem disso, e ele ficou lá assentado no monturo da cidade. A tradição judaica, tanto a Mishnah como o Talmud de Bavili, que são comentários que discutiram, eu não vou falar dessas coisas não, eles consideravam a possibilidade de que da carne de Jó exalava um fedor, um odor tão grande que até a 1 quilômetro de distância, dependendo da brisa soprada pelo vento, as pessoas sentiam. Tanto é que no diálogo você vê abutres do lado de Jó aguardando ele tombar, porque ele era um morto-vivo. Sabe por que começou o diálogo de Jó com seus amigos? Porque Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento, e ele disse que não tinha culpa nele, porque ele tentava andar fidedignamente. Foi quando levantou um dos seus amigos para dizer, não, Jó, porque eles acreditavam numa teologia chamada teologia da retribuição. Pastor, o que é teologia da retribuição? É se você está bem, se você é bem com Deus, tudo vai bem na sua vida. Se você está bem com Deus, a sua vida vai ser próspera. Se você está bem com Deus, você vai ter prosperidade financeira. Se você está bem com Deus, você não vai se acidentar de carro. Se você está bem com Deus, você não vai ter problema de saúde. Essa é a teologia da retribuição. É Deus me dar o que eu preciso se eu fazer o que é necessário. E isso não existe. Às vezes Deus permite que coisas ruins ocorram com pessoas boas. Aí Jó bateu no peito e falou assim, eu sei a vida que eu tenho levado. Eu sei a vida que eu tenho levado. Eu tenho levado uma vida justa diante de Deus. Aí começa a discussão. A discussão para quê? Porque os amigos tentaram convencer a Jó de uma infidelidade que Jó não possuía. Todo o debate do livro de Jó gira em torno desse assunto. Aí agora neste texto, Paulo está dizendo o seguinte, eu garanto para vocês que se vocês andarem corretamente, se vocês obedecerem aquilo que eu falei para vocês, se for uma igreja submissa aos princípios da palavra, pode ter certeza, o mal que se levanta de lá para cá, daí para lá, ou do diabo, não será capaz de neutralizar a obra de Deus, e haverá prosperidade da parte do Senhor. Terceira verdade, é Deus mesmo que conduz a igreja vitoriosamente em meio às provas. Está aí no versículo aí, irmão 5, o Senhor conduza o vosso coração. Não vou ler tudo. É Deus que conduz a igreja. Deus guarda a fidelidade da igreja.
A igreja preserva o seu relacionamento com Deus e Deus conduz a igreja. Deixa eu dizer para você, nós aqui atuamos na docência, vocês na discência, mas quem é sobre todos nós é a glória e o poder dele. E não tem portas do inferno que se levantem para parar ou embaraçar a noiva do Cordeiro. Ela seguirá firme e radiante, de cabeça erguida, aguardando a volta do seu Senhor. Quem crê nisso, dá um glória a Deus bem forte. Agora, a porca vai torcer o rabo, porque Paulo vai falar, não adianta ficar só no mundo espiritual não, preste atenção aqui no pastor. Agora vocês vão ter que começar a fazer atuações comportamentais. Então, primeiro Paulo roga orações, no que se diz respeito ao ataque que a igreja sofre, e ele fala disso espiritualmente. Agora Paulo roga a atenção da igreja quanto aos irmãos que são faltosos na igreja, que é o campo natural. Agora, irmão, olha aqui para o pastor. Eu tenho já mais de 24 anos na frente de rebanhos e tenho percebido, indubitavelmente, que grande parte das nossas preocupações com a igreja de Deus estão voltadas ao campo do relacionamento. Cristãos que vivem em dificuldade com outros cristãos. Crente que não suporta crente. Crente que presta os seus ouvidos para bocas que não deveriam estar falando. Crentes que prestam a sua atenção para coisas que não deveriam estar acontecendo. Tem muito isso. Tinha quando Paulo apacentava e tem até hoje na história do cristianismo. Aí é doído, viu? Aí é doído, um assunto pesado, é doído. Agora, olha aqui para mim. Não vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis. Eita, olha aqui para mim, preste atenção só no pastor. Vocês estão ouvindo o pastor, irmão? Diga amém. Olha o que Paulo está falando aqui, ó. Eu rogo que vos aparteis de todo irmão. Meu Deus, olha o que ele está falando. Ele está mandando que a igreja aparte de todo irmão. Veja que agora o ataque não é de lá para cá. O ataque é daqui para lá. O ataque não é um ataque que vem lá de fora, aqui para dentro. O ataque é de dentro. É de irmãos que estão corrompidos dentro da igreja. Olha o que ele fala. Que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitarmos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos o pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de dia e de noite, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos o exemplo em nós mesmos, para que vos nos imitardes. Irmãos, preste atenção. Paulo fala 3 coisas importantes aqui, para que vocês possam aprender a lidar dentro da igreja com os problemas dela. Primeiro, aprenda a escolher as suas amizades dentro da igreja. Olha aqui para mim. Aprenda a escolher as suas amizades dentro da igreja, o seu relacionamento. Qual é o relacionamento que você tem dentro da igreja? Paulo está dizendo que grande parte do sucesso que a igreja necessita para vencer o mal que ela está enfrentando, está na capacidade que os membros possuem de escolher com quem se relaciona. Essa pessoa que você está emprestando a sua boca, ela tem condições de escutar o seu dilema? Essa pessoa que escuta de você o seu drama, ela tem o remédio para poder aplicar na sua causa? Não tem. Então por que as pessoas tendem a propagar para pessoas que não têm competência para resolver os problemas que você propaga? Por que você vai emprestar os seus ouvidos ou doar a sua boca para dizer de um assunto que você não tem autoridade para fazer? Paulo está dizendo assim, olha, aprenda a escolher as suas amizades, os seus relacionamentos, e ele fala isso de algumas formas. Cuidado com quem vive de forma desordenada, e a palavra desordenada aqui no grego é atactus, que significa desordeiro, fora de ordem. Tem gente na igreja que é desordeiro, desequilibrado, fora de ordem. O que é uma pessoa fora de ordem? Fora do lugar.
O que é uma coisa que está fora de ordem? Uma coisa que está fora de ordem é algo que não está andando com um todo. O que é ordem? Ordem. O que é unidade? Unidade é ordem, é andar junto. Um fora de ordem é quem está fora da ordem do todo, dos demais. Aí por que eles perturbam na igreja? Porque sempre nós temos irmãos que se prestam a escutar conselhos de quem não tem autoridade para falar. Estava acontecendo na igreja. Segunda coisa, está aí no versículo 10 e 11, ó, são entregues à preguiça. Repita comigo, irmãos, trabalhar. Ele não quer. Não, ele não quer trabalhar, não. Ele quer dar trabalho. Ele não quer trabalhar, ele está entregue à preguiça. Ele não tem nenhuma vontade de trabalhar, mas ele quer dar trabalho. Ele não se propõe a fazer parte, por exemplo, de um departamento. Agora nós temos aí o departamento infantil com festa dia 12. Departamento de senhoras com festa dia 19. Conecta jovem em festa dia 19. Ele quer sentar na igreja sem ter esforço para fazer absolutamente nada e quer que tudo dê certo. Porque se uma única coisa der errado, ele já está com a língua afiada para dizer, nós temos que tomar cuidado, até na nossa vida com esse tipo de gente. Terceira coisa dele, está aí no versículo 11, parte B, ele é apaixonado em fofoca. Agora olha para mim, pessoas extraordinárias discutem projetos, pessoas inteligentes discutem acontecimentos, e pessoas tolas discutem pessoas. Sempre quando o A chega em você para falar do B, ele fala mais do A do que do B. Gente, você tem que ter inteligência para entender que quando uma pessoa fala, eu vou falar para ti porque eu sou seu verdadeiro amigo, cuidado. Porque talvez a intenção motivada por essa pessoa não seja honesta. Eu até entendo a preocupação de amigos que chegam para trazer um acontecimento à baila e trazer prevenção. Eu concordo, eu defendo e eu vou até a morte para segurar. Agora, quando uma pessoa tem aquele sorriso nos lábios, e vou dizer para ti, mulher, porque eu sou tua amiga, tu não é. Porque o próprio Salomão disse, aquele que conserva segredos, preserva amizades, mas aquele que traz assunto à baila, separa os maiores amigos. Pastor, mas é um acontecimento que fulano ou ciclano tem que saber. Olha a sua intenção. Se a sua intenção for honesta, se a sua intenção não for causar ruptura, se a sua intenção não for causar desordem, fale com um viés de acontecimento, mas tome cuidado, porque quem estava causando problema nessa igreja eram fofoqueiros. Agora, olha aqui para mim, por gentileza, a segunda coisa. Primeiro, aprenda a escolher as suas amizades. Aí ele diz, não ande com quem está desordenado, não ande com quem está entregue à preguiça, e não ande com quem fofoca. Está no versículo 6, no versículo 10 e no versículo 11, parte B. Segundo conselho, ande com homens que valorizando as tradições e a obediência. Olha o versículo. A tradição que de nós recebestes. Sabe o que Paulo está dizendo? Ande com pessoas na igreja que valorizam o conselho dos seus líderes. Ande com pessoas na igreja que valorize aquilo que é ensinado na igreja. Por que a pessoa quer partidarizar, quer rachar, quer trazer um problema na igreja? Por que alguém dentro de uma congregação, irmãos, na segunda-feira, eu respondi quase 50 perguntas no Instagram, 2 ou 3 delas de pastores entrando em colapso relacional por conta de pessoas disseminando fofoca, desentendimento e conversas dentro da igreja. Por que essas pessoas têm vez para fazer o que fazem? Porque elas encontram campo aberto. Agora, se elas toparem com quem é crente, com quem é fiel, com quem é verdadeiro, com quem serve ao Senhor, a fala dela vai ser minimizada, porque as pessoas estão vacinadas, e a cura da pessoa que está escutando vai curar aquele que está falando, e no final todos vão dar as mãos, glorificar a Deus, e a igreja vai progredir em paz. Nós trabalhamos hoje muito mais com contundidos do que propriamente avançando o reino. É toda semana. Irmão, eu estou ficando sem cabelo, não é à toa. E não é por aqui não, é dos anos de crentes que... Irmão, Jesus andou quantos anos com o povo? Quantos anos Jesus andou com os discípulos? Quantos? 3 anos, não foi? Ele falou 2 ou 3 vezes, até quando estareis convosco? Outra hora ele falou assim, até quando vos suportareis?
Você lembra quando ele foi lá para Rafana, Canata, Damasco, Dion e Zetópolis, aquela região? Você lembra quando ele saiu dessa região, vai para mais a noroeste, ele vai para as cidades de Tiro e de Sidom, ele entra dentro de uma cabana, de uma casa, lá e fala: eu não quero que ninguém saiba que eu estou aqui. Ele não aguentava mais. A estrutura antrópica de Cristo, que é a natureza humana, não aguentava mais. A hora que ele via a multidão, ele corria dela, porque ele percebeu. Ele não percebeu nada, né? Quem percebe, perdoai-me, Senhor, perdoai-me a minha estupidificância. Quem percebe somos nós. Deus sabe. O que ele sabe? Que as pessoas não amam pessoas, que as pessoas amam competências. Você seria capaz de conseguir me amar a despeito de minhas falhas? Eu sei que sim. Mas você seria capaz de me amar quando eu violenta e indubitavelmente falhar com você? Porque no dia que o seu amor estiver ligado à minha competência e não à minha pessoa, você deixará de me amar quando a minha competência em relação a você fracassar. Por isso que esse casal que é um casal novo, o Bruno que é um casal novo, não pode. Eu hoje sentei na mesa, sentei com Isaac. Acorda o irmão Éder aí, irmão, acorda aí que tá. Glória a Deus, aleluia. Doído. Doutrina, doído. Vai chegar um ainda para falar: e eu disse para o Isaac: você não está pronto para uma mulher. Você não está pronto. E falei para ele: tu não estás pronto para receber como esposo uma mulher tal como teu pai não está. Mas sou já casado, assim, sim. E o fato de eu saber que não estou pronto para estar casado é que me mantém casado. Porque casamento está para além de leituras estéticas. Casamento está para além de sentimentos. Casamento é sobre responsabilidade. No dia que um macho coloca uma aliança no dedo de uma fêmea, ele tributou aquela escolha, e inferno nenhum pode apagar isso. Isso é coisa que só homens entendem. Menino, vocês de fralda, borrada, não entende. Agora, homens entendem que a beleza dessa moça vai acabar. A beleza desse rapaz vai acabar. E a mulher tenta fazer de tudo, irmão. Eita, Robocop aperta e vai e tudo. E é sem fôlego, e vem na igreja, que mal dão conta de levantar. E é pó. E taca ali pó, e taca ali pó, e taca ali creme, taca. Mas não adianta. O tempo logo trata de esculpir nos nossos rostos que a morte está às portas. Agora, com a minha mulher, Deus tem sido misericordioso. Porque quanto mais o tempo passa, mais bela essa mulher fica. Então, vai lá bem conversar com as irmãs, que você está doida para resolver problema de igreja. E sai calado as irmãs aí que vai conversar aí para resolver não sei o quê. Então, estava onde, pastor Luiz? Passa aqui. Então, repita comigo. Ande com quem? Valorize os conselhos pastorais. Agora, terceiro lugar, ande com irmãos que estão dispostos a seguir o exemplo dos seus líderes. Porque Paulo fala assim, querido Amós, para nos imitardes, está no versículo 9, na parte C. Então, a igreja, olha, irmão, coisa linda, sabe por quê? Você sabe por quê, ô Bruno? Porque você lembra que Paulo faz uso de tropologia, eu conheci lá no curso. Tropologia bíblica são figuras de linguagem.
que são capazes de expressar ele aqui estuda comigo, ele sabe. Elas são capazes de expressar um conceito que a palavra não consegue. Então, Paulo sempre usa dores de parto, ele sempre dei-vos leite. Então, ele dá a entender paidagogos, tutor, que são expressões do idioma sânscrito que servem para categorizar a ideia de que nós aqui somos os pais e vocês são infantis, no sentido de que o pastor tem essa responsabilidade, pastor Luiz, de guardar e de proteger. Eu sabia que você vinha de novo aqui. É porque eu te amo, viu, minha filha? Está gravando aí, irmão. Vem aqui, bem, para todo mundo aí no Brasil te ver. Vem aqui. Quantas pessoas estão vendo aqui? Quantas aí? 40. Isso, vem aqui, bem, para todo mundo ver a sua beleza. Ô, glória. Diga glória a Deus, igreja. Eu estava falando de quê? O que eu estava falando aqui? Hein? Isso. Aí Paulo está dizendo, presta atenção. Paulo está dizendo que a igreja aprende no sentido de imitar. Mas por que você tem que me imitar? Imitar. Eu não quero que nenhum pregador aqui, dos pregadores, venha peremptoriamente. Não precisa. Não é imitar nesse sentido. É imitar, não é retórica, nem oratória. É estilo de vida. O irmão Presley é crente? Eu vou imitar ele nisso. É pecado? Não é pecado. É coisa boa. Porque modelos de imitação são preponderantes para a pedagogia. Tá aí a Raquel. Daqui um dia ela vai cuidar de um borreguinho. Uma grama de exemplo vale mais que uma tonelada de palavra. Paulo está dizendo assim: vocês podem imitar como nós vivemos, porque vocês me viram viver entre vós. Vocês me viram viver. Por isso que não adianta o pai falar, não minta, se ele mente. Não vá, se ele vai. O pai tem que ser exemplo dentro de casa. E Paulo está dizendo assim, ande com irmãos que estão dispostos a imitar o exemplo dos seus líderes. Agora, é interessante que eu quero terminar esse capítulo 3 hoje. Olha aqui que coisa. Como é que são essas pessoas na igreja? Primeiro, eles são responsáveis. Por quê? Qual foi a impressão, Bruno, que Paulo deixou? Qual foi a impressão, Éder, que Paulo deixou? Primeiro, uma impressão de responsabilidade. Está aqui, querido irmão Israel. Nem jamais comemos o pão à custa de outrem. Eles eram responsáveis. Líderes têm que ser responsável. O líder, irmão, ele dificilmente ele vai, porque eu até falei na semana passada sobre a igreja ter dificuldade de respeitar pastores. E muitos irmãos comentaram, está até lá, muitos comentários, já foi visto em quantidade de horas, mais de 27 horas de duração, num videozinho de 30 segundos. Eu disse que está difícil hoje a igreja respeitar a liderança pela liderança. Elas respeitam a liderança pela vida dessa liderança. E muitas pessoas até comentaram dizendo o seguinte: mas um pastor honesto e verdadeiro, toda a igreja respeita. E por que não respeitaram Paulo? Por que não respeitaram Moisés? Há uma natureza intrínseca, pastor Luiz, de rebeldia no coração dos nossos filhos. E nós que somos pais temos que ter a maturidade para compreender que esse âmbito de rebeldia, ele suplanta a autonomia, ele suplanta a liberdade do pai diante do filho. O filho quer ser preponderante. Há uma década atrás, nós tínhamos profunda dificuldade com mulheres que às vezes queriam direcionar a casa. Estava toda hora no gabinete pastoral, minha mulher não me obedece. Aí tinha toda aquela situação. Eu nem vou falar aqui, porque vão pegar o corte, vão cortar. Mas hoje não é mais mulher que manda, não é nem marido que manda. Quem manda na casa, quem que é? É o filho. O filho faz o que ele quer. Ele faz a hora que ele quer. Nós estamos vivendo uma época que os padrões comportamentais e familiares mudaram. Então, o que é que eu preciso ser para que a igreja me imite? Eu tenho que ser responsável. Paulo está dizendo assim, olha, jamais comemos à custa de outrem. Ou seja, nós fomos responsáveis diante da missão que Deus nos entregou. Segundo lugar, trabalhadores. Olha o que ele fala aqui. Pelo contrário, em labor e fadiga. Repita comigo, labor e fadiga. Então Paulo era um trabalhador. Olha o exemplo que Paulo dá de trabalho. Irmão, olha aqui para mim os varões desta casa. Você sabia que a criança, depois da vida intrauterina, com 6 meses de idade, ela faz diferenciação dos papéis sociais da humanidade a partir da figura paterna? É a figura paterna, vírgula, bem como a sua presença, trazendo provisão para dentro da casa, que ensina a criança que até aquele momento só tem relação com a sua mãe, que existem papéis diferenciados na sociedade, e ela faz essa leitura através da figura do pai dentro de casa. O tanto que é importante a figura paterna para
fixação de caráter numa criança. Sabe qual que é o meu e o teu problema? É que nós deixamos de corrigir as nossas crianças no momento certo. Vocês que não têm filhos e que vão ter filhos, a hora de corrigir é do 3 ao 7º ano. Depois disso acabou. De 3 a 7 anos, a criança imprime a sua personalidade. Ela já imprime quem ela vai ser. Depois disso, ela só, pastor Luiz, intensifica em proporções correlatas à sua idade, aquilo que dos 3 aos 7 anos ela faz. Eu estava no carro ali com o Isaac, meu filho, e aí nós tínhamos 2 crianças pequenas, igual essa daqui que está com a irmã querida, irmã Edna, lá no caixa do supermercado. Não vou falar, estou grafando. E aí eu de cá olhei, e eu tenho uma leitura muito grande do caminho. Pastor Presley enxerga muito o caminho, a gente só enxerga o pé, né? Eu não enxergo. Aí eu falei: ei, filho, vem cá ver 2 crianças, uma ensinada e uma que manda na família. Aí, olha lá, que o caixa tal. A do caixa que mandava lá, estava lá. A mãe comprou 1 quilinho de arroz, 1 quilinho de feijão, aí o resto de besteira. E a menina sapateando e tentando comer. Ela tem que passar e pescotar para rabo de arraia e nada, porque a menina já ganhou o que ela queria. Aí do outro lado está uma criancinha do lado da mãe quietinha. A mãe falava, era assim, eu conversando com o filho, quietinha, e a outra de lá pulando, cantando, dançando, gritando, fazendo esse cantar. Quando por fim, primeiro do que todo mundo, passou o skinny e o todinho para a menina, aí ela abriu aquele sorriso. Mas ela amansou. Com 16 anos ela sai de casa a hora que ela quer, e a mãe e o pai não falam nada, porque ai dele se ela falar. Ela faz o que quer e ninguém fala nada, porque o fôlego tinha que ser tirado na hora certa. Aí agora, para nós corrigirmos o filho, tem que fazer o quê? Vai perder o controle, você não vai maltratar seu filho, você não vai perder a sua vida e nem desgraçar o que você tem. Você vai manter a sua vida orando na presença de Deus e dizer: Deus, eu não posso curar meus filhos, mas Tu podes. Eu não posso salvar meus filhos, mas Tu podes. Eu não posso mais fazer nada, mas Tu podes. Pastor, mas eu eduquei meus filhos corretamente. Você educou, mas eles são livres para escolher o que escolheram, mas há poder no nome de Jesus para redimir e para trazer novamente essas crianças. Eu estava vendo, pastor Luiz, o vídeo de um pai, agora, falei até para o presbítero Léo, de um pai oriental, japonês. Eles passaram numa praça e ele colocou um rapaz filmando eles andando. E ele passou, pastor Vanderlei, ele subiu num degrau de praça, da altura do joelho, e o degrau era da altura da testa, do olho aqui, das 2 crianças, que eram 2 moças. 2 moças. E o pai subiu e cascou, foi-se embora. Eu digo: eita pai, pancada de dar doido. Aí, sumiu. Aí as crianças, as miudinhas, bateu e tentando olhar: cadê o pai, cadê o pai, cadê o pai? 30 segundos elas perderam com ficar olhando para um lado para o outro. Aí de repente uma abaixou, a outra subiu nas costas, subiu em cima. Aí a outra veio, agarrou no umbral, pelejou, viu que não dava conta, de cá ficou olhando para lá, para cá. Não choraram, que isso aqui já vem lá de casa, com certeza. É aquele pai que a criança cai e ele fala: levanta, levanta. Levanta, deixa papai ver. Eita, que marca boa. Eita, é assim. Aí a menina foi, caçou um tijolo, pastor Luiz, eu achei bonito demais. Botou o tijolo, ela subiu, a outra coisou. Quando ela subiu, as 2 se abraçaram e foi procurar o pai. Você tem que deixar que coisas que são valorosas sejam fundamentalmente impostas na sua vida e na sua família. Porque, irmãos de Deus, nós estamos vivendo um tempo de crise. Paulo está dizendo assim, modelo de imitação, de trabalho, de responsabilidade. Terceiro lugar, para terminar, eles são sacrificiais. Repita comigo: noite e dia. Não, fala alto, irmão: noite e dia. Ele está dizendo: eu estou trabalhando, tem noite e dia. Sabe por quê? Porque eles são pastor sacrificial. Como é que é o teu pastor? O teu pastor, ele é responsável. O teu pastor está trabalhando. A sua liderança, ela faz trabalhos sacrificiais. Você reconhece o sacrifício dele? Como é que é ele? Ele é consciente. Como é que é ele? Ele tem modelo de imitação? Tem. Então siga o exemplo. Ande junto.
trabalhe junto. Defeito todo mundo tem, problema todo mundo tem, problema a igreja está cheio dele, defeito aqui, defeito acolá, você vai ver em mim ou ver em você, mas uma coisa eu tenho certeza, Deus está aqui para guardar a sua igreja debaixo do poder da sua glória. Você pode dizer graças a Deus? Olha, chegou o Batman ali, meu Jesus, até. Nós temos aqui, irmãos, o versículo 11 em diante. Eu vou deixar para fazer isso na última vez. Aqui, ó, consciente, não porque não tivéssemos direito. O problema ali, pastor Luiz, é por causa da questão salarial do pastor. Era a discussão ali. Porque quando eles descobriram que Jesus estava voltando, não foi assim, irmãos? Jesus estava voltando, eles deixaram de fazer o quê? De trabalhar. Paulo falou assim, não foi isso que eu falei para vocês, pelo contrário, eu estive entre vocês trabalhando de noite e de dia, e eu tinha o direito de sobreviver às custas de vocês. Por que vocês estão mantendo essas pessoas aí à custa de vocês que não tem direito nenhum? Então Paulo está dizendo, eu fui consciente, eles não são. Em último lugar, modelo, oferecer-vos exemplo. Repita comigo no 3 a palavra exemplo. 1, 2, 3. Em nós mesmos. Exemplo em nós mesmos. Exemplo em nós mesmos. Para nos imitardes.